Bom dia a todos, bom dia servidores do interior. Meu nome é Elza Vitória, atualmente eu sou juíza auxiliar da presença do Tribunal de Justiça, coordenadora da Meta 8, que diz respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio. Eu fui juíza do interior por 12 anos. Minha primeira comarca foi Japurá, na fronteira com a Colômbia, onde eu permaneci por quase 6 anos. Depois eu fui removida para Boa Vista do Ramos, onde eu fiquei mais 5 anos. Depois fui removida novamente para Novairão, onde eu fiquei pouquinho, quase 1 ano, e até ser promovida para a capital. Desde o ano de 2016, desde julho para agosto de 2016, eu trabalho com a violência doméstica e familiar. Eu brinco que nos bastidores eu trabalho com a violência doméstica e familiar, dando suporte ou apoio aos colegas do interior e também as 3 varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. À época, em 2016, eram apenas 2 e nós implementamos mais uma. Então, desde então, eu coordeno e desde o ano passado eu auxilio o desembargador Hamilton na coordenação das metas e, especificamente, esse ano fiquei com a Meta 8, do interior integralmente, violência doméstica e feminicídio. Também, desde o ano passado, eu estou com a jurisdição ampliada no Estado, especificamente em violência doméstica e familiar contra a mulher. E esse ano tenho atuado, muitos de vocês já devem ter visto meu nome em despachos, decisões, sentenças, em processos de algumas comarcas, tá? Quero dizer que isso aqui é uma conversa, nós não vamos aqui tratar com muito formalismo. Quero que vocês interajam comigo, quero que vocês conversem, se sintam à vontade. Se eu estiver indo muito rápido, se estiver sendo muita informação, vocês digam, avisem no chat, sem o menor problema. O objetivo aqui é que vocês tenham todo o aparato, tirem as dúvidas de vocês e que vocês possam efetivamente aproveitar esse tempo que nós vamos ter hoje. Tá? Então, queria que vocês interagissem mesmo, conversassem, até para eu poder entender melhor e saber as efetivas dificuldades que vocês eventualmente tenham, as dúvidas, o que quer que seja, certo? Então, nós vamos fazer primeiro um breve histórico, vamos dizer assim, sobre a violência doméstica e familiar. Violência doméstica e familiar no Brasil passou a existir com a Lei 11.340 no ano de 2006. A nossa legislação com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é uma das melhores do mundo, inclusive com elogios e servindo de parâmetro, inclusive para a ONU, tá? E nós temos avançado a cada dia, mais e mais. Nós notamos que as vítimas, mais e mais, elas têm denunciado, elas têm pedido a ajuda do poder público, o auxílio do poder judiciário, e isso é fundamental e de suma importância. Então, nós temos, em paralelo a isso, o CNJ, ele instituiu, existia um programa, na verdade, de autoria da ministra Carmen Lúcia, lá atrás, lá em 2012, 2014, ela criou um programa chamado Paz em Casa. Esse programa na verdade, eram umas recomendações dela, era um projeto que se iniciou e foi tomando corpo ao longo dos anos. Esse projeto Paz em Casa, ele passou a existir 3 versões por ano. Uma versão em março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem em agosto, em homenagem à criação da Lei Maria da Penha. E em novembro,
porque é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Então, são nesses 3 meses em que, durante uma semana desses 3 meses, todo o judiciário faz um esforço concentrado de julgamento das ações e medidas protetivas, orientação às vítimas, às famílias das vítimas, inclusive de projetos e programas para os agressores também, porque para o judiciário não interessa apenas punir, e sim prevenir também, tá? E esse programa, esse projeto Paz em Casa, ele foi tomando corpo, foi crescendo, e hoje ele é inserido dentro das metas do CNJ. Ele foi levado para dentro do CNJ, de dentro do CNJ ele foi levado para dentro das metas prioritárias, inclusive, que vocês já devem ter ouvido falar muito dos selos, selo ouro, prata, bronze e o principal, acima do ouro, que é o selo diamante. Então, um dos requisitos é exatamente a participação, a efetiva participação no Paz em Casa com o envio dos dados, tá? Então, esse ano nós também começamos a intensificar o projeto Paz em Casa no interior. Esse ano vocês já fizeram, salvo engano, duas edições. Teremos outra em novembro, na semana de 25 a 29, eu acho que é isso, de 25 a 29 de novembro, tá? Mas eu sei que inicia-se no dia 25 de novembro, com certeza. Então, esse é o panorama para vocês entenderem. A meta 8, ela diz respeito à violência doméstica e familiar. Esse ano, o CNJ estabeleceu como meta 8, é uma meta nova, tá? Ano passado, existia a meta apenas como violência doméstica. Esse ano, eles transformaram em violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio. Então, nessa meta 8, o que nós precisamos cumprir? Nós precisamos julgar 50% dos processos distribuídos que digam respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher, distribuídos até 31 de dezembro de 2018. E não basta só a violência doméstica. Também precisamos julgar 50% dos feminicídios, dos processos distribuídos como feminicídio até 31 de dezembro de 2018. Desculpa. E aí merece um leve destaque, a gente vai chegar mais adiante nisso também, mas que vocês observem que não é simplesmente pegar os processos todos que digam respeito à violência doméstica e familiar, feminicídio, e sair colocando o tema o assunto do processo, tá? Porque feminicídio ele passou a existir a partir do ano de 2015. Antes disso, não havia a nomenclatura do feminicídio. Então, nós não podemos lançar como feminicídio os processos que hoje configuram feminicídio anteriores a 2015. Porque antes disso eram agravantes do crime de homicídio ou da tentativa de homicídio, o fato de ser dentro do ambiente familiar, de ser contra a mulher. Depois, com a criação do tipo penal feminicídio, é que se pode lançar essa nomenclatura e essa tipificação, esse tema, esse assunto nos processos do Projude, tá? Então, vocês observem que o feminicídio vocês não vão poder lançar para crimes praticados antes da tipificação desse crime, tá? Isso foi que me veio à cabeça. Então, o Paz em Casa, nós fazemos esse esforço concentrado e procuramos ter todos os atores processuais, quais sejam o Ministério Público, Defensoria ou advogados, o juiz,
nas comarcas nessa edição, na semana do esforço concentrado, tá? Então, feitos esses breves comentários, eu vou passar aqui com vocês o tema, o assunto mesmo, tá? A gente vai aqui para ver, eu vou botar a tela para vocês para ficar mais claro, tá? Então, com relação à jurisdição, a jurisdição acerca de violência doméstica e familiar, ela se subdivide, vamos dizer assim, em 3. Juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que no interior nós não temos. Nós só temos na capital. Na capital nós temos 3 juizados especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher. E que a jurisdição dele, a competência dele é todos os crimes contra a mulher, à exceção dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, tá? E também foge da alçada dos juizados especializados o crime de feminicídio, ou antes da criação da lei, antes da criação do tipo penal feminicídio, do homicídio praticado contra a mulher. Por quê? Porque nesse caso específico é competência das varas de tribunal do júri, é competência do tribunal do júri por expressa previsão legal e constitucional. Todos os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados por previsão constitucional, são crimes atinentes ao tribunal do júri, competência exclusiva do tribunal do júri, tá? Então, a lei não poderia alterar uma previsão constitucional. E nós temos todos os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, estupro, tentativa de estupro, de crianças de 0 a 17 anos, esses na capital tem a vara especializada em crimes contra a dignidade sexual contra a criança e o adolescente, tá? No interior, não. No interior fica, vamos dizer assim, até mais fácil, porque o nosso estado, muito embora o nosso estado tem dimensões continentais, mas os municípios em si, eles são mais restritos, são menores, à exceção das comarcas polo, que são maiores, mas ainda assim, nós não temos demanda suficiente para que tenhamos na capital a violência doméstica e familiar, tá? Como temos na capital, nós não temos no interior. Então, o que acontece? No interior, é competência da vara única, ou das comarcas polo, dentro daquela distribuição entre primeira e segunda vara, ou primeira, segunda e terceira vara, a competência específica daquela vara que tenha a atribuição, tá? Então, feitas essas considerações, nós vamos passar aqui para a tela, que eu vou mostrar para vocês. Bom, a violência doméstica, ela está prevista no artigo 5º, na Lei 11.340 de 2006, tá? E ela se divide aqui, ó, se vocês puderem observar, ela tem 3 tipos dentro da previsão dela. A violência de gênero, a violência contra a mulher e dentro de uma relação. A de gênero é aquele crime cometido pela mulher, contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, do gênero feminino, tá? Então, a violência de gênero é exatamente pelo preconceito por ser mulher. Contra a mulher em si, contra qualquer mulher, dentro do ambiente familiar, dentro de uma relação, na unidade doméstica, e aí pode ser praticado de pai para filho, de irmão para irmã, de avô para neto, ou de o filho cometendo contra a mãe. Então, mas só há essa previsão da violência doméstica e familiar se for contra a mulher. Se for contra o homem, pode ser lesão corporal, o que quer que seja, mas não se enquadra na lei de violência doméstica e familiar, tá? Para ser violência doméstica e familiar, há que ser contra a mulher, tá?
E aí, pode ser na unidade doméstica, na família, e aí não precisa viver sobre o mesmo teto, tá? Então, pode ser o cunhado contra a cunhada e toda essa situação, tá? E aqui, qualquer relação íntima de afeto, que é o caso que a gente mais vê. Muito embora, historicamente, aconteça, dados estatísticos mostram que o índice que mais vem aumentando, pasmem, é a violência doméstica e familiar de filhos contra os pais idosos, de filhos contra a mãe idosa, tá? Então, essa é a situação principal. Pronto, o procedimento básico é o fato ou o ato de violência ou o crime, não necessariamente a violência doméstica, ela irá configurar um crime, tá? Então, aí houve esse fato, pedido de medida protetiva e ação penal. Basicamente, a lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela trata dessas duas situações, pedido de medida protetiva e ação penal, tá? Então, vamos lá. As medidas protetivas de urgência. Caberá ao juiz, em 48 horas, analisar o pedido de medida protetiva de urgência. Isso está no artigo 18 da Lei 11.340. A análise do pedido independe de prévia abertura de vistas ao Ministério Público. Também está lá no parágrafo 1º, tá? Então, principalmente nas comarcas do interior, eu sei que vocês têm essa dificuldade, eu também passei por isso, e sei que nem todas as comarcas têm o mês inteiro o promotor de justiça. Por vezes, a comarca está vaga, o promotor foi promovido para outra comarca, foi promovido para a capital, ou foi removido para outra comarca, ou está convocado em outra comarca ou na capital, está com jurisdição exclusiva, não está com essa jurisdição ampliada. O Ministério Público, às vezes, assim, não, pode mover para a fila do Ministério Público, que haverá um grupo de trabalho que irá tratar disso aqui, que irá acessar o Projude e despachar os processos, mas nem sempre eles fluem tão rápido como é necessário para o caso da violência doméstica e familiar. Por quê? A vítima sofreu a agressão, apanhou, está sofrendo violência psicológica ou qualquer outra coisa, então ela vai até a delegacia, ela procura a Defensoria Pública, e aí nessa situação, se você for abrir vistas ao Ministério Público, esperar que o Ministério Público se manifeste, quando não há o Ministério Público designado, não há um titular na promotoria da comarca, nós jamais iríamos conseguir cumprir essas 48 horas, tá? E aí, inclusive, poderia ser tarde. Esperar 48 horas por vezes já não é razoável, já não se consegue impedir que um crime aconteça, mormente se demorar mais do que 48 horas, tá? Então, por isso a legislação ela prevê que não há necessidade de oitiva prévia do Ministério Público, tá? Então, as principais medidas protetivas de urgência, elas estão elencadas no artigo 22. Notem que elas são as principais, mas não são as únicas. O rol, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Cabe ao magistrado aplicar dentro das necessidades daquela situação, podendo inclusive pegar de outro ordenamento jurídico, algumas ideias, por exemplo, da legislação penal e não necessariamente dentro da lei de violência doméstica e familiar. Então, as principais medidas protetivas de urgência que estão elencadas no artigo 22 são suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Isso se aplica muito aos agressores que são policiais, que por conta do trabalho eles têm o porte ou a posse. E aí, num caso extremo, num caso de efetiva necessidade, uma das medidas protetivas pode ser a suspensão da posse ou a restrição do porte de arma. Não só dos policiais, porque o civil também tem porte, mas principalmente no caso do agressor policial,
Então, vamos mais adiante. O afastamento do agressor do lar ou do domicílio conjugal. Essa é a medida protetiva mais utilizada, interior e capital, tá? Proibição de aproximação da ofendida e seus familiares, mantendo distância mínima. Essa também é uma das medidas mais usadas. Essas aqui são as medidas mais usadas. O afastamento do agressor do lar ou domicílio conjugal, proibição de aproximação da ofendida e seus familiares, mantendo distância mínima, proibição de frequentar determinados lugares, mais ou menos, dependendo da situação. A gente sabe que, historicamente, o consumo de álcool é alto, principalmente nos finais de semana. Então, por vezes, é necessário que se use essa restrição também, a proibição de frequentar lugares, tá? Então, outras medidas. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Isso é uma questão óbvia. Por quê? Se nós vamos restringir que ele chegue perto da casa da ofendida, às vezes se faz necessário, até para evitar alienação parental ou uma outra agressão aos filhos menores ou a outros entes familiares, se há essa restrição, ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Essa situação aqui, ela é uma situação específica, tá? Para o caso do afastamento do lar. Não se pode usar essa prestação de alimentos provisionais ou provisórios como simples pagamento de pensão alimentícia. Ela tem que vir agregada a uma violência doméstica e familiar. Sem essa agressão não se pode usar. Não havendo a agressão ou a violência doméstica e familiar, nós vamos usar a lei de alimentos, nós vamos usar a ação competente, que é a ação de alimentos, e essa ação de alimentos ela vai ser ingressada numa vara de família, competência de família, na capital e no interior, em qualquer uma. Aqui, essa prestação aqui, ela é específica para o caso de agressão. Tá? Então, a separação de corpos também, ela é usada, por vezes ela é necessária, tá? Recondução da ofendida ao lar conjugal após afastamento do agressor. Como se dá essa recondução da ofendida ao lar conjugal após o afastamento do agressor? Essa recondução é naqueles casos em que a mulher sai de casa, volta para a casa da família dela, e o marido simplesmente tranca a porta da casa e não deixa ela entrar nem para ela sair de casa só com a muda de roupa, só com a roupa do corpo. Ela sai fugindo já de uma agressão, corre para a delegacia, corre para a casa de familiares, e ela não consegue retornar para pegar, por vezes, nem o documento dela de identidade. Então, ela pode ser reconduzida ao lar conjugal após o afastamento do agressor, em duas situações. Uma para ela ir até em casa para pegar as coisas, ou às vezes, no caso de agressão, o bonitinho do agressor, ele bota a mulher para fora e ela fica sem ter onde morar, sem ter para onde voltar. Em sendo o caso da aplicação da medida protetiva, ela é reconduzida a esse lar. E aí ela é reconduzida, por vezes, até com força policial, e aí o agressor é que sai da casa, tá? Geralmente, quando ocorre a recondução, por vezes ela vem conjugada com a separação de corpos, tá? Aqui outra medida, que é a restituição de bens indevidamente subtraídos. Às vezes, o que o marido faz? Toma cartão de crédito, toma o dinheiro, toma o cartão da agência bancária, no interior, toma o cartãozinho do Bolsa Família. E aí, essa restituição aqui, por vezes, ele pode tomar o carro, pode tomar a moto, então tem todas essas situações. Proibição temporária de celebração de contratos. Com essa proibição temporária de celebração de contratos, o que é?
Às vezes, a maioria das vezes, a mulher, ela é a dona de casa, ela que cuida dos filhos, da casa, da alimentação, da família e tudo. E o marido é que é o gestor, o provedor da casa. Então, o marido sendo o provedor da casa, ele é vamos supor, o comerciante, tá? Então, o comerciante, ele pode, às vezes, no caso em ocorrendo da violência doméstica e familiar, ele começa a celebrar contratos, sair vendendo, repassando ações, por vezes até se retirando da sociedade, especificamente para lesionar financeiramente a mulher e os filhos. Então, temos essa medida protetiva também. A suspensão de procurações otorgadas. Às vezes, a mulher é sócia do marido no comércio, mas ela é sócia e não exerce as atividades dela. Ela é a sócia da empresa e passa a procuração para o marido exercer como gerente daquele negócio. Em acontecendo um caso de violência doméstica e familiar e sendo afastado, e havendo a aplicação das medidas protetivas de urgência, essa procuração é suspensa, exatamente por conta dessa mesma situação aqui, para que ele não dilapide o patrimônio. Por vezes também pode se aplicar, mas em menor escala, a caução provisória. Agora, essas medidas protetivas todas, elas podem ser aplicadas individualmente ou em conjunto. A lei não limita se para usar apenas uma, duas, três, não. Se for necessário, pode-se usar todas as medidas protetivas numa única decisão, num único processo, tá? Então, aqui, como eu já havia dito a vocês, o rol é de caráter exemplificativo, podendo aplicar outras medidas sempre que as circunstâncias exigirem. A competência para análise do pedido de medida protetiva, ela é concorrente e a escolha é da ofendida. Ou seja, a ofendida, ela escolhe qual é ela está naquela comarca. Tipo, Tefé, ela está em Tefé, mas a família dela toda é de Japurá, ou é de Alvarães, ou de Uarini, e ela casou e foi morar ali. Em acontecendo a violência, ela pode ir para o interior, para a comarca da família dela, e lá entrar com o pedido de medida protetiva, tá? Então, ela pode, a lei confere isso, é uma prerrogativa tal qual a competência para os alimentos. Os alimentos, eles são ingressados no domicílio do alimentante, no domicílio do menor. A mesma coisa acontece aqui. Nada impedindo que ela entre na comarca onde reside o companheiro, o agressor, o que quer que seja, tá? Então, tá aqui, ela pode escolher o foro do domicílio ou sua residência, do lugar do fato em que aconteceu ou domicílio do agressor, tá? Mas sempre a causa de pedir há que ser violência doméstica, tá? Ao enunciado número 37 do Fonavide, em que a concessão de medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure em tese, ilícito penal. Ou seja, nem todo ato do agressor configura ilícito penal. Pode não ser crime, mas nem por isso deixe de ser agressão. E esteja previsto na lei de lei de proteção à mulher, na 11.340, tá? Um exemplo disso, vamos hipoteticamente dizer que o agressor não se conformou com a separação e ele fique mandando mensagens, não necessariamente de ameaças, mas mensagens em que você vê que ali há um comportamento doentio, há um comportamento, vamos dizer assim, perigoso, que principalmente se esse agressor ele tem um histórico de violência com os amigos ou na família mesmo. Quantas vezes no interior a gente diz assim, fulano é uma maravilha, mas não pode beber que vira onça, vira fera.
Então, exatamente nessa situação, vamos supor que houve um término de um namoro, não precisa ser casamento. Houve o término do namoro e com esse término ele não se conforma. A vítima, a vida dela segue. Ela tem um outro namorado, ela inicia um novo relacionamento e ele continua mandando mensagens a ela. Não precisa ser ameaçando, eu te amo, volta pra mim, não sei o quê. Até que fica uma coisa muito insistente e doentia. Nesses casos, o juiz tem que ter muita cautela para apreciar, mas esse é um caso típico de não ocorrência do ilícito penal, mas de aplicação de medida protetiva de urgência. Por quê? Porque poderá descambar para um homicídio, para uma lesão corporal grave, ou às vezes nem grave, mas poderá descambar para algo mais grave e o cometimento do crime. Medidas protetivas de urgência. Isso principalmente vocês da secretaria, assessores dos magistrados no interior, não esqueçam, segundo o enunciado número 34 do Fonavide, as medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo de justiça, com base no artigo do Código Civil. Segredo de justiça, para não expor a vítima, para não expor o agressor, para que não haja... Eu, quando era juíza do Japurá, a gente dizia assim, deu na Rádio Tefé, que a gente brincava, deu na rádio, a Rádio Rural, a Rádio Tefé. Por quê? Vira a fofoca, vira o buchicho na cidade, todo mundo só fala daquilo. Então, a gente acaba constrangendo ainda mais essa vítima, constrangendo os filhos, constrangendo a família toda, tá? Então, tem que ter o segredo de justiça, tá? As decisões de medidas protetivas, elas não fazem coisa julgada material. A qualquer momento elas podem ser revistas ou suspensas, como quer que seja, por expressa previsão do artigo 19. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas, como eu havia dito, isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos nessa lei forem ameaçados ou violados. Um exemplo disso... afastou o agressor de casa, mas não proibiu o agressor de ver os filhos. Cada vez que ele vai ver os filhos, ele agride verbalmente ou comete violência psicológica contra a sua ex-mulher, contra a vítima. Então, só o afastamento dele do lar não foi suficiente. Então, aí sim, pode-se aplicar a outra medida, que é a proibição de ver. Não deu certo, ele continua, aplica, ele pode ser impedido, inclusive, de entrar em contato com os membros daquela família, verbalmente, por telefone, por mensagem, por WhatsApp, o que quer que seja. Então, à medida que ao tempo em que aquela medida não vai sendo efetiva, pode se substituir ou agravar, tá? Então, poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público, pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário. Agora, por expressa previsão, nós temos um fórum chamado Fonavide, Fórum Nacional de Violência Doméstica. Ele acontece uma vez por ano. Nesse fórum, todos os juízes do Brasil inteiro, com competência de violência doméstica e familiar, com competência da Lei 11.340, eles participam, inclusive, de discussões e tem os enunciados, tipo o FONAGE, o ENAGE. Nós temos também o Fonavide. E convencionou-se lá que uma medida protetiva, ela também não pode ficar ad eternum, ela não pode ficar perdida no tempo. Eu vou aplicar essa medida protetiva e pronto, para sempre vai haver aquela restrição. Não. Então, convencionou-se que o período de validade, o prazo de vigência dela, seja de 12 meses, um ano. Nada impedindo que, ao término desses 12 meses,
com a aplicação daqui, que ela pode ser revista e ter a prorrogação por mais 12 meses. O que a gente faz no interior? A gente vai ver mais adiante um pouquinho, mas o que a gente faz? Interior e capital, na verdade. A medida protetiva, ela é autuada pelo Ministério Público, vem do Ministério Público, ou o Ministério Público, ou o delegado de polícia, a vítima através da Defensoria Pública, ou através do seu advogado, ela ingressa com o pedido de medida protetiva. É concedida a medida protetiva, eu já faço assim, eu já sentencio, a decisão da medida protetiva já é uma sentença, eu já dou a sentença, prazo de validade de 12 meses, prazo de vigência de 12 meses e, transcorrido o prazo, sem nenhuma outra notícia, arquive-se os autos. Então, o processo fica lá, com a sentença prolatada, suspenso por 12 meses. Por quê? Por questão de fluxo da taxa de congestionamento da vara, da comarca. Cada processo que fique sem um deslinde, sem um desfecho, ele fica como processo pendente. Aí o que acontece? Quando chega o inquérito policial, o que era para ser um processo, ficam 2 processos. Fica a medida protetiva e mais o inquérito policial, o que altera o nosso IPCJus, altera o nosso fluxo, a nossa taxa de congestionamento e o volume, o acervo da comarca, sem a menor necessidade. Então, eu já faço a sentença direto. E aí, quando o juiz, em medida protetiva, sentencia, o processo fica suspenso, chega o inquérito penal, você evolui a classe, deixa em inquérito policial, até o oferecimento da denúncia. Ofereceu a denúncia, evolui a classe, o juiz recebeu a denúncia, evolui a classe novamente para ação penal. E fica um único processo que vai ter o seu deslinde. E aquele já foi julgado e está ali atrelado a ele, ok? Então, olha. As ações afirmativas de proteção. O artigo 10 da lei. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. A gente sabe que isso no interior nem sempre é uma realidade, nem sempre é possível. Mas, por isso a lei fala em preferencialmente, tá? Então, a inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. Aqui, eu vou dizer mais uma coisa a vocês. Nessa situação específica, por exemplo, a medida protetiva foi concedida, tem que ser imediatamente comunicada à vítima, óbvio, e ao agressor. No caso da prisão do agressor, o agressor foi preso, ele sendo posto em liberdade, a vítima tem que ser obrigatoriamente comunicada. Ela tem que ser obrigatoriamente comunicada de que ele foi posto em liberdade. Para quê? Para que ela fique em estado de alerta, ela saiba que aquele agressor está na rua, que ela tome as precauções dela, porque pode não ser mais o caso de prisão, mas nada impede que o risco iminente dela ainda persista, tá? Continuando as ações afirmativas de proteção. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas reinquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo.
bem como questionamento sobre a vida privada. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica ou familiar ou de testemunhas de delito de que trata essa lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência, ou o testemunho, ou testemunha, e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Isso aqui principalmente no caso em que a vítima é uma criança, é uma adolescente. Então, há que se ter todo um cuidado para que ela não seja novamente vitimizada. Ou seja, ela já sofreu a agressão. Ela sofreu essa agressão e vai até a delegacia com a mãe e vai prestar a queixa. Vai prestar a queixa. O que acontece lá? Aí o delegado começa a perguntar sem nenhum critério ou até mesmo em juízo. Então ela vai sofrer uma nova violência por ter que relembrar, talvez da forma não mais adequada, daqueles fatos, tá? Então, o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Bom, vamos aqui. Aqui é um fluxo que a gente vai tratar mais adiante. Vamos fazer assim. Eu vou deixar esse fluxo para daqui a pouco mais. Vamos para a hipótese de descumprimento de medida protetiva. Acontecendo o descumprimento da medida protetiva, no descumprimento haverá um crime autônomo. Ele está descumprindo aquela decisão e está cometendo um novo crime, talvez o crime de ameaça. Então, aí seria o caso de prisão em flagrante. Ou, descumprindo e havendo necessidade, o juiz apreciará e poderá aplicar e decretar a prisão preventiva. Infelizmente, essa situação aqui de monitoramento eletrônico ainda não é uma realidade no interior. Deveria ser, mas não é. Nós ainda não temos a tornozeleira eletrônica para o interior. Por quê? Com a tornozeleira eletrônica é muito mais fácil fazer esse controle. Por exemplo, ele é impedido de ir até a casa da vítima. Ele é impedido de se aproximar a 300 metros. A tornozeleira eletrônica vai mostrar isso, vai ficar registrado lá, tá? E aí, como a gente havia visto, o descumprimento da medida protetiva, em acontecendo o descumprimento, o juiz pode reavaliar e aplicar outra medida, uma medida diversa daquela que ele aplicou anteriormente. Como eu havia mencionado anteriormente, ele só afastou o agressor do lar. Não foi suficiente, quando ele vai ver os filhos, ele continua agredindo, ele continua vitimizando, ele continua, vamos dizer, ele continua agredindo, continua xingando, continua discutindo com a vítima. Então, aquela medida não se tornou efetiva. Então, uma vez sendo comunicada ao juiz, ele pode reavaliar e aplicar outra medida. Está aqui, o descumprimento, como eu havia dito, que é o crime autônomo, descumprir a decisão, a detenção, a configuração de um crime. Ou seja, ele pode ter praticado, pode ter incidido na lei de violência doméstica e familiar, sem ter cometido o crime. Mas, a partir do momento em que ele descumpre aquela medida protetiva, aí ele passa a cometer o crime. A configuração do crime depende da competência do juiz, que deferiu a medida. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá arbitrar a fiança. Disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Eu prefiro tratar disso aqui com vocês depois do intervalo. A gente ainda tem um tempinho antes do intervalo e eu queria saber o que vocês estão achando. Eu estou indo muito rápido, é muito conteúdo, não sei. Eu queria saber o que vocês estão achando, se até agora vocês têm alguma dúvida. E para que a gente possa interagir, para que não seja aquela coisa, eu só aqui falando, e você, coitados, aí só
absorvendo tudo ou não absorvendo, não sei. E aí, se vocês tiverem, não tem dúvidas, então vamos passar, deixa eu ver aqui. Podemos sim. A parte penal, o inquérito policial, bom, deixa eu explicar. A medida protetiva, houve a incidência da lei da lei de violência doméstica e familiar, tá? Foi aplicada a medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva de urgência, ela não é a ação penal. É preciso isso, vocês orientem, inclusive as delegacias de polícia do interior, que a medida protetiva, ela não é o inquérito policial. Aquela foi uma situação, vamos dizer, acautelar, uma medida de urgência, mas há que ser investigado aquilo, através de inquérito policial. Por quê? A gente fala muito, o agressor, mas o agressor, na verdade, ele pode até ser a vítima. Podem ter noticiado falsamente um caso de violência doméstica. Então, existe o inquérito policial exatamente para isso, tá? Então, o inquérito policial, ele tramita junto ao Ministério Público. Com a chegada do inquérito policial, aí sim, chegou o inquérito policial, vocês da secretaria podem remeter logo ao Ministério Público. Não precisa passar pelo juiz, não precisa passar pelo magistrado para dizer vistas ao Ministério Público. Chegou o inquérito policial, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público pode pedir o arquivamento, pode oferecer a denúncia ou pedir novas diligências. Pedindo novas diligências, os autos, aí o juiz aprecia, os autos vão para a delegacia de polícia. Oferecendo a denúncia, o juiz vai mandar citar o acusado, o agressor, para apresentar a defesa prévia e marcar a instrução. Ele pedindo o arquivamento, o juiz sentencia e o processo é arquivado. E aí não entra nem na meta. Olha que coisa boa. Na ação penal ou em oferecendo a denúncia, não se pode aplicar os institutos despenalizadores, ou seja, como antigamente, lembra, antes da Lei 11.340, era crime de menor potencial ofensivo, porque era uma ameaça, uma coisa. Então, podia se converter em cesta básica, em prestação de serviço, e isso não mais acontece no caso de violência doméstica, porque nós não podemos converter um crime de ameaça em sede de violência doméstica, nós não podemos, no deslinde dele, convertê-lo em prestação de serviço de cesta básica, por exemplo, ou uma multa, não mais é possível. Crime de lesão corporal e contravenção de vias de fato, ação penal pública incondicionada, ou seja, aquela situação em que a mulher presta queixa, vai à delegacia, presta queixa, o Ministério Público oferece a denúncia, judicializou, ela não pode mais desistir, porque, por vezes, ela, como mais fragilizada naquela relação, o que acontecia, ela sofria pressão, tanto do agressor, quanto da família do agressor. Pô, vai fazer isso com o pai dos teus filhos? Pô, ele vai ser condenado. E aí ela, com medo, o que ela fazia? Ia lá e retirava e dizia, doutor, não quero mais, doutor, não, foi um engano. Agora, isso não mais é possível. Foi oferecida a denúncia, não há a possibilidade dela desistir. Por quê? Porque a ação vira pública e incondicionada. Mas isso nos casos de lesão corporal e contravenção de vias de fato, que antes era possível a desistência, hoje não mais. É vedada a aplicação de pena de cesta básica ou outras prestação pecuniária, bem como a substituição de pena, que implique o pagamento isolado de multa. Era o que eu havia dito agora há pouco. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Não se pode dizer, foi pouquinho, aplicar o princípio da insignificância. Não pode.
vou deixar para o intervalo uma pergunta para vocês. Na questão das provas, sempre prevalece a palavra da vítima? Daqui a pouco a gente vê. Bom, gente, voltamos. Então, eu vou fazer assim, eu vou andar o assunto, que agora que vem a parte boa, agora que vem o trabalho de vocês da secretaria, tá? E aí eu acho que talvez até surjam mais dúvidas ou outras anteriores, vamos deixar para a gente interagir, eu quero interagir com vocês no final, tá bom? Então, esse aqui foi um organogramazinho que eu fiz para vocês, que é o pedido de medida para vocês terem uma noção geral de todo o procedimento da Lei de Violência Doméstica e Familiar, tá? Então, a delegacia, aqui, olha, a vítima, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a delegacia de polícia ou ela pode procurar a Defensoria Pública, tá? Então, a vítima, ela tem essas possibilidades. Aí ela pede a medida protetiva, o pedido de medida protetiva ao juiz. Se o juiz indefere, ele vê que não é o caso, ele dá a decisão indeferindo, tá? E arquivando, que seria uma sentença com mérito, tá? Aí ele dá a primeira decisão indeferindo, o código do Projúdio é o 11425, tá? Aí intima as partes e aí faz os autos conclusos a ele para a sentença. É sentença de improcedência, é sentença com mérito, tá? E o código da sentença de improcedência é o 220, tá? No caso dele deferir a medida protetiva, deferindo a decisão, o código dela é o 11423, tá? E aí, deferindo mandado judicial com as medidas protetivas, comunicação da vítima e acompanhamento da equipe técnica. Interior não tem equipe técnica, quase nunca tem. Como a gente faz? A gente usa a equipe da Secretaria de Ação Social, usa o CREAS, o CRAS, e faz, e monta, e improvisa, monta a nossa rede. A rede que a lei prevê, mas que infelizmente, principalmente no interior, ela é quase inexistente, se não for inexistente. As comarcas maiores até têm mais alguma coisa, mas não é por isso que a gente vai deixar de aplicar a lei. A gente vai fazer o quê? A gente vai criar como? Chama o pessoal da Secretaria de Ação Social, assistente social, psicóloga, por vezes pode usar até a equipe multidisciplinar do Conselho Tutelar, tá? Pode ser também. E aí a gente usa essa equipe para o apoio, para os casos, principalmente para os casos mais graves. Intimação do requerido e encaminhamento da equipe técnica. Por quê? Porque não é só a vítima que é, vamos dizer assim, tratada, tá? A equipe técnica também faz a abordagem específica ao agressor. Para quê? Para que ele não torne a agredir. Como é isso? Não só no caso de reconciliação desse casal, como no caso do novo relacionamento dele. Senão ele vai fazer o quê? Ele vai agredir essa vítima aqui, termina esse relacionamento, vai ter outro relacionamento e outro, e vai ser o que a gente costuma ver, uma série de agressões com todos os relacionamentos. Então, essa pessoa, esse agressor, também precisa de tratamento, também precisa do apoio da equipe técnica para enxergar isso. Tá? Aí, intimação do requerido, tá? Intimou o requerido, ele apresenta contestação e realiza-se a audiência. Ele não apresentou contestação, nós vamos fazer o quê? Marca a audiência para ouvir, tá? Se o caso, ao final, for sentença sem resolução de mérito, o código é ausência de condições de ação, código 461. Aqui, voltando, vou já falar aqui embaixo. Aqui, intimou
e não consegue intimar o requerido, porque ele agrediu e foi embora. Ele não voltou mais para aquela comarca. Ele foi embora. O que nós vamos fazer? Diligências para tentar localizá-lo, tá? Se não localizá-lo, suspensão do processo, porque é a citação editalícia. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Aqui, no caso da sentença sem mérito, lembra que nós vimos que as medidas protetivas de urgência, elas valem por 12 meses? Pois é, sentencia sem resolução de mérito, deixa o processo suspenso pelos 12 meses da aplicação da medida protetiva. Transcorridos os 12 meses, arquiva. Por isso que é legal quando o juiz, já na sentença, ele diz: transcorrido os 12 meses, arquive-se os autos. Senão, vai ter que voltar para ele dar o arquive-se, tá? Vamos passar para ali. Vamos passar para a evolução da classe. Aqui. Evolução de classe. Talvez fique pequenininho, mas vocês, como estão aí, talvez tenham mais acesso ao computador maiorzinho, tá? Então, a evolução da classe. Medida protetiva, ela evolui para inquérito policial. Do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia, evolui para a ação penal, tá? O que não pode fazer é medida protetiva evoluir direto para ação penal. Por quê? Porque precisa ter o inquérito policial, tá? Então, a evolução das classes são para inquérito policial, da medida protetiva para o inquérito policial. E do inquérito policial para a ação penal. Aonde é a evolução da classe? Aqui, ó, abriu o Projude, tá aqui, ó. Ui! Então, vocês não vão enxergar. Tá aqui. Voltar aqui para vocês. Tá? Aí, vocês dão aqui, ó, o OK, o done. Alterou a classe aqui, ó. Classe processual para 279, inquérito policial. Não esqueçam de colocar o assunto, tá? Principalmente no interior, porque, por vezes, esse assunto vai ser o quê? Pode ser para tribunal do júri, crime doloso contra a vida tentado, em que há a vítima. Então, tem a aplicação da medida protetiva e tem a evolução da classe. Qual é o teor? Crime doloso contra a vida tentado. Aqui as informações do juiz, processo distribuído, e aí vocês seguem adiante. Agora vamos para a parte mesmo de secretaria. Citações e revelia. A finalidade da citação é a cientificação do teor da acusação e apresentação de resposta escrita pelo acusado. O momento de determinação. Qual é o momento que vocês vão enviar a citação para o agressor? Quando o juiz prolatar a decisão de recebimento de denúncia. Quais são os modos de citação? Citação pessoal, que ela pode ser por mandado, que é a regra geral. Por precatória, quando o réu encontra-se em outra comarca, sob a jurisdição de outro juiz. Por hora certa, que é o oficial de justiça da comarca, que ele vai lá, começa a perceber que o réu está se escondendo. Aí, o que acontece? Ele diz, tal hora eu vou voltar. Deixa o aviso, lavra o auto todo bonitinho. Quando ele retornar lá, mesmo que o réu não esteja, o réu será tido como intimado, tá? Ou então, por termo. O réu comparece espontaneamente no fórum. Olha, eu vim aqui porque eu soube, eu recebi, me avisaram, eu estava fora, mas estou chegando. Então, como é? Aí ele comparece lá. Então, vocês da secretaria podem lançar um termo nos autos. Certifico para os devidos fins que é no dia tal, o senhor fulano de tal compareceu neste cartório voluntariamente.
ou espontaneamente. Pronto. A outra possibilidade, não localizou o réu em hipótese alguma. Citação editalícia para o réu quando está em lugar incerto e não sabido. Revelia. A revelia, no caso do réu não ser localizado ou sendo localizado não apresentar a defesa, revelia. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para tal ato, deixa de comparecer sem motivo justificado ou muda de residência sem comunicar o novo endereço ao juiz. Qual é a rotina da secretaria? Havendo qualquer dessas hipóteses previstas, ausência injustificada ao ato processual ou mudança de endereço sem comunicação, a secretaria certifica nos autos e abre conclusão para o juiz. Para quê? Ele vai decretar a revelia do réu, tá? A segunda rotina da secretaria. Cessando o motivo que causou a revelia, pode o juiz rever a situação processual do acusado, que o requeira motivadamente e com a comprovação. Esse aqui, ele pode acontecer em duas hipóteses. O réu decide, lá para as tantas, ele diz assim, não, agora eu quero me defender. Aí é reapreciado. Ou então, no caso dele ter se mudado de endereço, ter alguma falha na citação inicial, não ter sido o endereço que era o dele mesmo, aí ele vai juntar essa documentação e o juiz vai reapreciar se é realmente o caso da revelia ou se não. Aí ele pode tornar sem efeito a decretação da revelia ou, naquele caso, ele pega o processo. No caso em que ele não tem justificativa para não ter se manifestado no processo, ele vai pegar, o réu vai pegar o processo no estado em que ele se encontra, tá? Dali para frente, ele pode comparecer aos atos sem o menor problema, tá? Terceira rotina da secretaria, o acusado. Uma vez decretada a revelia, o acusado não precisa ser intimado dos atos do processo em que ele foi decretada a revelia, ok? Não precisam fazer isso. As intimações e a resposta escrita. Intimações. Nas intimações do acusado, ofendida, testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, serão observadas no que couber as rotinas atinentes à citação, que foi o que nós vimos anteriormente. E aqui, a secretaria do juizado ou do plantão judicial, que ainda não acontece nos interiores de vara única, mas estamos vendo essa situação. Se for o caso, deverá notificar e intimar a vítima acerca da concessão, da soltura do agressor ou qualquer outro ato processual. A notificação ou intimação poderá ser feita, inclusive, dependendo da aplicação do juiz, aí depende do juiz querer aplicar ou não, por WhatsApp ou similar, quando houver o consentimento expresso manifestado na fase do inquérito ou na fase judicial, por escrito ou reduzido a termo. O que acontece? Se o juiz adere às intimações ou notificações por WhatsApp, no primeiro momento em que as partes, ofendida, agressor e testemunhas, comparecerem em juízo, a secretaria já pode perguntar, pode ser até na primeira audiência, onde quer que seja, podemos fazer as intimações por WhatsApp? Podemos. Então, aqui, assine aqui o termo autorizando, que é aqui. Isso é um enunciado do Fonavide, tá? Aí vocês juntam aos autos, a partir de então, vocês só certificam as intimações que foram feitas por WhatsApp. Resposta escrita. A defesa é obrigatória e deve ser efetiva. Em ele não apresentando, nomeia defensor dativo ou remete à Defensoria Pública, tá? O prazo é de 10 dias, tá aqui. Essa aqui é a rotina da secretaria. O juiz deu a decisão, recebendo a denúncia, mandando citar o acusado para apresentar a resposta escrita. O prazo dele é de 10 dias. A secretaria que tem que observar esse prazo e
tomar as seguintes providências. Citação por mandado, a citação é da data da citação e não da juntada aos autos, tá? Notem que a citação por mandado é a data da citação, no caso do processo penal. E a citação por edital, do comparecimento pessoal do acusado ou constituição de defensor. Ou seja, o réu não foi localizado, foi citado por edital, inclusive ele é citado por edital e com a observação da nomeação de defensor dativo, tá? O prazo é contado da data da certidão lavrada pelo oficial de justiça e deve ser objeto de certidão em caso de revelia. Transcorreu o prazo, não foi, não apareceu, não se manifestou, a secretaria precisa certificar nos autos. Ausência de resposta escrita. O réu não apresentou resposta escrita. Citado o acusado assistido por defensor e certificado o decurso do prazo sem apresentação de defesa escrita, deverá a serventia, deverá a secretaria intimar o acusado informando a ausência da apresentação de resposta escrita e a concessão do prazo de 5 dias para constituir novo defensor. Decorrido o prazo, será nomeado a Defensoria Pública ou defensor dativo, indicando nome, telefone, correio eletrônico para o devido contato, no caso dele querer aparecer voluntariamente. Não encontrado o acusado para intimação referida, proceder-se-á na forma dos itens do manual relativos à citação e, conforme o caso, à revelia, como nós vimos nas telas anteriores. Efetivada a intimação do acusado e certificado o decurso do prazo, abre-se vista dos autos à Defensoria Pública ou ao defensor dativo. Fase decisória sobre o julgamento antecipado da lide e provas requeridas. Apresentada a resposta escrita pela defesa constituída ou dativa ou a Defensoria Pública, os autos seguem conclusos ao juiz para ele apreciar se é o caso de absolvição sumária ou o caso do indeferimento de plano pela improcedência ou se for o caso de marcar audiência. A audiência. A rotina que a secretaria deverá ter, a rotina da secretaria por ocasião antes da audiência. A serventia deve intimar o acusado, seu defensor, o Ministério Público e, se for o caso, isso no caso dos crimes, aqui assistente de acusação, no caso de tribunal do júri, tá? A serventia deve requisitar o réu preso, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Geralmente é na própria delegacia da comarca, tá? No caso do réu estar em outra comarca, a secretaria tem que já saber previamente qual é o entendimento do juiz. Vocês podem conversar isso com o juiz titular da comarca de vocês. Se ele entende que pode ser por videoconferência, pode ser por precatória, como ele quer, ou às vezes como a comarca é muito próxima, tipo Benjamin Constant e Atalaia, pode ir, é pertinho. Então, dá para fazer assim, tá? Tá preso em Manaus e é em Iranduba, também pode ser feito assim. Aí, ele é levado até lá. Se não, pode ser por precatória ou videoconferência. Em podendo ser por videoconferência, eu prefiro, tá? Mas aí depende de cada magistrado. No rito ordinário, o prazo é de 60 dias para a designação da audiência de instrução e julgamento a partir da rejeição da absolvição sumária ou do saneamento do processo. A secretaria tem que observar o prazo. A secretaria tem que requisitar o acusado quando preso, intimar o acusado e sua defesa com antecedência de 10 dias, quando o ato processual se realizar por videoconferência, caso haja decisão fundamentada nos termos do artigo 185, parágrafo 2º.
Por isso, essa decisão é a decisão, se o magistrado adota a videoconferência, provavelmente ele já vai ter uma decisão padrão nesse sentido. A serventia também deve certificar sobre a possibilidade de oitiva de testemunhas por videoconferência, caso arroladas e residentes fora da localidade do juízo. Caso negativo quanto à certificação, quanto à videoconferência, a oitiva será por carta precatória. Aí aconteceu a audiência é a audiência comum, como vocês estão acostumados no interior. Aconteceu a audiência, o magistrado, ou na própria audiência, ou faz os autos conclusos, prolata a sentença. Como vai acontecer a publicação da sentença? Publicação da sentença é a entrega dos autos pelo juiz com a sentença em cartório ou na secretaria para disponibilização no processo eletrônico. Intimação da sentença pode ser pessoal, por exemplo, por mandado, por publicação no Diário Oficial ou por edital, tá? Lembrando-se que se for condenação, por prisão, deverá ser por mandado, porque a intimação penal, ela há que ser pessoal, tá? Intimação do Ministério Público também é pessoal, com abertura de vista, por meio de remessa dos autos à promotoria ou procuradoria, dependendo do caso que é adotado pela comarca. Intimação da defesa deverão ser consideradas as seguintes situações. Intimação do réu preso pessoalmente a ele e ao defensor constituído. Intimação do réu em liberdade, confiança ou se livrar solto. Aqui não é o caso, porque no caso da Maria da Penha, no caso de violência doméstica, não cabe a fiança. Quando se livra solto com o defensor constituído pessoalmente a ele ou ao defensor constituído. Não sendo encontrados nem o réu nem o seu defensor, a intimação será por edital. Intimação do réu em liberdade com o defensor constituído pessoalmente o acusado e seu defensor, salvo quando ele não é encontrado, hipótese em que basta a do segundo. Se o réu e o defensor constituído não forem encontrados, a intimação é por edital. Essa situação aqui, qual é? O acusado, depois da audiência, se mudou. Não comunicou no processo, não comunicou nos autos. Aí o que vai acontecer? A intimação vai sair para aquele endereço que consta dos autos. Óbvio que o oficial não vai conseguir intimá-lo, porque ele não está mais lá. Como ele tem advogado constituído, nessa possibilidade, nessa hipótese, como ele não diligenciou para informar o novo endereço dele, basta a intimação do advogado constituído, tá? Então, aqui, vamos para a observação. O STF e o STJ entendem que o prazo para recurso só começa a fluir da última intimação, nos casos em que devem ser intimados o acusado e seu defensor, constituído ou dativo. Havendo assistente de acusação habilitado nos autos, que é no caso do tribunal do júri, deve ele ser intimado por nota de expediente publicada em Diário Oficial. Ok? Publicação da sentença. Não esqueçam da pobre da vítima. A resolução do CNJ, ela estabelece que o ofendido, que é a vítima, será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para a audiência e a sentença, e respectivos acordos que a mantenham ou modifiquem aquela decisão, tá? A intimação, como as demais comunicações à vítima, deverão ser feitas no endereço informado do processo, admitindo-se que seja realizada por meio eletrônico, conforme a gente havia tratado lá atrás, com relação à intimação por WhatsApp ou similar. Convém observar também que o artigo 28 da Lei 11.340, toda mulher em situação de violência doméstica e familiar tem direito de ser assistida pela Defensoria Pública ou assistência judiciária gratuita, que acontece nas comarcas grandes, para a defesa de seus direitos nos processos decorrentes da violência sofrida, independentemente
da presença de assistente da acusação, que é só no caso do processo criminal. Esse defensor também deverá ser intimado para todos os atos do processo. Consequências da condenação criminal. Condenação. Pode ser o caso da suspensão da pena de 2 a 4 anos mediante algumas condições. Grupo de terapia comunitária, comparecimento mensal e prestação de serviços. Notem que é prestação de serviços à comunidade. Não é cesta básica e não é pagamento pecuniário. Para quê? Para que cada vez que ele vá lá prestar o serviço, ele lembre que se ele não tivesse cometido aquele crime, ele poderia não estar ali. É para lembrar mesmo, é pedagógico, tá? E 2% dos casos é o cumprimento da pena. A fiscalização, aí o cumprimento da pena compete a quem? Perante o juiz da execução penal, dependendo do regime inicial aplicado. Juiz da execução. No interior, a secretaria tem que formar o processo de execução, dar esse processo como sentenciado, arquivado e abrir o novo processo ou remetê-lo, sai da secretaria, do juiz normal e está lá no Projúdi também tem o juízo da execução penal, ok? Agora vamos para as provas. No caso das provas, como eu havia dito anteriormente, a palavra da vítima é a única que vale? Nem sempre. Olha, vamos destacar que diante de relatos graves que se perpetuam no tempo e submetem a mulher à situação de violência forçada, muitas vezes, a abandonar a residência ou mesmo a mudar de cidade, ou diante da possibilidade de se agravar a situação experimentada pela vítima, gerando inclusive consequências trágicas, a não concessão das medidas protetivas a priori e por argumento formal pode minar a eficácia da lei, afastando-se o objetivo que legitima a existência da lei de nível constitucional, ignorando o contexto patriarcal. Então, nesse caso, pode sim valer apenas a vítima. A palavra da vítima pode ser. Às vezes acontece dentro do lar, tal qual como acontece o estupro. É só o agressor e a vítima. Então, por vezes sim, mas há que se apreciar todo o contexto da situação. Porque dentro do contexto da situação, às vezes a gente sabe que acontece, não é a regra, mas a gente acontece. No caso de comunicação falsa de crime e outras situações, tá? Então, eu agora quero saber de vocês, eu queria saber de vocês as dúvidas que vocês têm. Deixa eu ler aqui. As medidas protetivas na vara são processadas em autos. Depois de cumprir, a gente arquiva os autos da medida protetiva de urgência e cria outro para ser processado o inquérito policial. Tem algum procedimento na lei que diz ser nos mesmos autos do inquérito policial? Não, perfeito, pode ser feito assim. O que não pode ser feito é não arquivar a medida protetiva de urgência. Por quê? Não arquivando a medida protetiva de urgência, os processos vão contar dobrados. Mas está perfeito, Samuel, sem o menor problema. Pode fazer arquivar com a chegada do inquérito policial, autuar um novo processo, ok? Mais perguntas? Se vocês não fizerem perguntas, eu vou ver as comarcas que estão online e eu vou escolher. Vocês vão falar comigo, nem que seja na marra, mas vão. Vamos lá. Vamos, gente. As medidas protetivas... Não. Validade... Como é? Desculpa, mas eu não tô... Ah, tá. Tiraram da minha tela. Pronto. A vítima sofreu 2 violências domésticas. Na primeira ocorreu o trâmite. Na segunda ela compareceu, mas o primeiro processo já estava arquivado. Ela deverá comparecer à delegacia para formar outra medida protetiva?
Não necessariamente, ele estava arquivado. Lembra que eu disse que não faz coisa julgada material? Ele está ali arquivado, mas em havendo descumprimento dentro do período de 12 meses, basta a simples comunicação e aí aquela medida protetiva pode ser desarquivada. Geralmente isso nem acontece porque esse descumprimento vai ser comunicado dentro dos autos do inquérito policial ou da própria ação penal, tá? Manacapuru, quanto à publicação da sentença, basta a juntada da sentença nos autos para ser considerada publicada ou se faz preciso o envio ao Diário da Justiça Eletrônica? Bom, eu sempre usei a publicação no Diário da Justiça Eletrônica, que tem a disponibilidade para o interior também. Mas, como não é a regra geral, vamos dizer assim, pode ser ajuntada desde que haja a intimação. A sentença publicada é uma coisa, mas tem que haver a intimação das partes, tá? Altazes, há prazo determinado para cumprimento das medidas protetivas? 12 meses, tá? Bom dia, Urucará. Pode o delegado conceder medida protetiva? Não. Existia um projeto de lei, mas, salvo engano, ele foi vetado. Salvo engano. Inclusive, o Fonavide foi radicalmente contra, tá? Mas eu vou já dizer. Vou já pesquisar aqui, já eu digo. No caso, bom dia, o Maitá. No caso, a vítima só pode retirar a queixa-crime antes do oferecimento da denúncia? Sim. E no caso de não ser crime doloso contra a vida. Porque crime doloso contra a vida, ela é pública incondicionada, tá? Há prazo específico para a validade da medida protetiva? Não, a medida protetiva ela é aplicada e aquele processo da medida protetiva, os efeitos da medida protetiva vão valer por 12 meses. Seria mais ou menos um prazo determinado para que ela não fique perdida no tempo, tá? As medidas protetivas, só os agressores são obrigados a cumpri-las? Sim, só ele. Porque não pode passar da pessoa do agressor, tá? No caso de medida protetiva ou auto de prisão em flagrante, em que o Ministério Público apresenta a denúncia sem inquérito policial, por entender estarem presentes os requisitos básicos para o oferecimento. A irregularidade da evolução de classe diretamente para a ação penal? Não, de forma alguma. Pode sim. Porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Cabe a ele, se ele já tiver todos os elementos independentes do inquérito, ele pode. Anuri, bom dia. Anuri é ele, Silvia, né? Bom dia. Para a evolução da classe processual, é necessário apenas o oferecimento da denúncia. Para a evolução da classe, é necessário apenas o oferecimento da denúncia ou somente após o seu recebimento pelo magistrado. Somente após o recebimento pelo magistrado. Por quê? Porque ele pode indeferir e arquivar de plano, tá? Então, com o recebimento da denúncia, vira ação penal. Vamos mais. Não, mais ninguém. Quem está online para eu ver quem está online? Será que eu vou escolher alguém? Tá, eu faço a minha meia-culpa. Foi aprovado recentemente e ele pode sim aplicar. Nada impedindo que o juiz reveja, amplie ou restrinja, tá? Essas medidas protetivas aplicadas pelo delegado. Mas pode sim. Bom, então, eu acho que não tem mais perguntas, né? Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E agora eu tenho uma notícia para vocês. O interior já bateu a meta 8, tá? Tanto do feminicídio quanto de violência doméstica. Mas nós não podemos desistir, porque
Existem esses processos que ficam suspensos e a qualquer momento eles podem retornar. E são processos que estão suspensos, que podem estar suspensos até 31 de dezembro de 2008, tem até 31 de dezembro de 2018. Então, eles podem estar suspensos até dezembro de 2019. E a qualquer momento eles retornam e nós sejamos pegos de surpresa, tá? Mas hoje o interior bateu violência doméstica também, batemos os 100% da meta, tá? Antes, o interior já havia batido, inclusive à frente da capital, os casos de feminicídio, tá? Nós já estamos com 107%. Mas eu quero ver quem vai, como nós vamos. Eu queria lançar um desafio até a vocês. Vamos instruir todos os processos possíveis, porque nós já vamos nos adiantar para a meta do ano que vem, né? E o quanto mais a gente puder instruir, olha que bonito seria. O interior bateu 150% da meta, 200%. Olha que coisa bacana. Mas eu quero também elogiar vocês pelo empenho das metas, pela dedicação, por vestirem a camisa do tribunal, tá? E agradecer a vocês pela paciência, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô lá na presidência do tribunal, vocês podem enviar e-mail sem problema. O meu e-mail do tribunal é elza.vitoria@tejan.jus.br. E os slides da aula de hoje estão disponíveis no ambiente virtual da Estijan, tá? Então, agradecendo a todos, um bom dia, bom trabalho, bom finalzinho dessa semana e vamos alavancar ainda mais as metas, tá bom? Bom dia!